Boa noite, amigos. Iniciamos mais um estudo aqui no Grupo Espírita Saber Amar, com a participação de Carlos Jussara Malado e Marco Gandra. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Voltei. Para iniciarmos nossos estudos, nós vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Vamos convidar todos, elevem os pensamentos, o coração, para que possamos, uma só voz, suplicar ao Mestre Jesus que nos ampare, que os nossos lares possam estar ligados ao mundo maior, para que nós possamos usufruir, Senhor, dessas reflexões, amadurecendo as nossas expectativas, aliviando as nossas dores e confirmando a promessa que o Mestre Jesus nos fez, que a morte do corpo é passageira. Nós continuamos a sobreviver ao nosso espírito, nos ligando àqueles que já foram, ligando aos nossos afins, para que possamos juntos, Senhor Jesus, estarmos em equilíbrio, em paz, para passarmos por essas extremas dificuldades que o nosso planeta Terra está. Tua paz, Senhor, nos proteja agora. Assim seja. Muito bem, nós vamos dar aqui continuidade ao estudo do livro Voltei, onde nós estamos agora no capítulo 3. Iniciamos o capítulo 3. Nesse momento, o livro, para quem já vem acompanhando essa série, ele trata do retorno à vida espiritual de um espírita de grande projeção na década de 40, que é o Frederick Figner, e ele voltou com o codinome de Irmão Jacob a descrever não só o transe dele da desencarnação, mas ele vem descrever também a vida espiritual, dar noções para nós sobre a vida espiritual. Isso é muito importante para que nós já acostumemos com essa ideia e nos preparemos para o transe que todos nós um dia vamos ter também. Interessante, né, cara? Porque por ele ter muito estudo doutrinário, ele pôde perceber conscientemente todas as fases, e ele pôde trazer para a gente todas as fases detalhadas para que a gente possa entender, né, esse processo. Do processo da desencarnação e depois dos primeiros passos da vida espiritual, das expectativas sobre a vida no mundo espiritual. Essas experiências ele vai relatando e é muito, muito rico. Por isso que eu lendo esse livro e em alguns momentos pode parecer que está lento, né? Mas é porque é preciso olhar com detalhes o que ele relata e a gente vai trazendo isso passo a passo, conjugando com outras obras de André Luiz e com outros comentários de Emmanuel. E então, o que a gente compreende, né, a gente começa a aceitar melhor. É verdade. A passo que a gente vai compreendendo o que está acontecendo, a gente vai nos acalmando, a gente vai aceitando e vai confiando. É uma grande verdade. À medida que nós entendemos, nós conseguimos interiorizar isso com mais facilidade, né? Nas nossas expectativas, na nossa vida. Esse é o objetivo dele, né, do irmão Jacob, trazer para a gente. Pois é. Então, nessa reunião hoje, nós vamos pegar no capítulo 3, 3 tópicos do capítulo 3, onde ele vai falar sobre esse auxílio que ele recebe no processo de desencarnação. Ele ainda está no processo de desencarnação, já falamos isso em reuniões anteriores, que vocês podem obter no portal Saber Espiritismo, e lembramos sempre que deem o like e fortaleçam a divulgação da mensagem com seus comentários, like,
ativando o sininho, para que esses estudos cheguem a mais pessoas. Então, vamos ao nosso estudo. E, como sempre, nós separamos uma palavra de Emmanuel. O nosso professor Emmanuel, ele vem sempre nos dar as orientações iniciais. E aproveitamos aí para sempre colocar um trecho onde ele coloca assuntos relativos àquilo que vai ser estudado e nos dá uma ideia sobre isso. Então, ele fala assim, nesse primeiro slide que separamos, que está no livro Intervalos, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 14, Auxílios Desencarnados. Ele nos diz: considera o coração que te antecedeu na grande viagem da morte, não como uma criatura aniquilada, mas como alguém que continua a viver. Se a saudade e a distância te flagelam a alma, não te esqueças de que invisibilidade não quer dizer ausência. Fortalece-te para o ministério da fé, e vence a dúvida, e lembra-te de que o viajor amado te requisita socorro e compreensão. Quão profunda essa explicação de Emmanuel para a gente. Ele mostra que aqueles que nos antecederam a transição para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito, que a gente chama de morte, né? Mas na verdade é o nascimento do Espírito para a vida verdadeira, é uma pessoa que continua a viver. E o André Luiz, o próprio Emmanuel, nos esclarecem que todas essas nossas entidades queridas, nossos parentes, eles continuam ligados à nossa família. Não é porque eles desencarnaram, porque eles partiram para um outro plano de vida, que eles estão afastados de nós. Eles continuam tendo interesse, eles continuam tendo proximidade. Por isso que Emmanuel diz assim, não te esqueça que invisibilidade não quer dizer ausência. A invisibilidade não quer dizer ausência. E aí, dependendo do estágio espiritual de cada espírito, a posição que ele se encontra no mundo espiritual é diferente. Então, aqueles espíritos que ainda estão muito ligados à família, mas ainda não anotaram a nova realidade espiritual, ficam ligados no lar nosso, naquele aconchego que os entes familiares dão, naquela vibração que ele está acostumado ainda de viver, e ali compartilha as emoções, compartilha os sentimentos conosco, porque nós sabemos que a transmissão de pensamento ela é constante, né? O pensamento nosso e dos espíritos ele está sempre conjugado. Nós recebemos muita influência deles e eles também recebem da gente. Então ele caracteriza o Emmanuel que a invisibilidade não quer dizer ausência, né? Uma vez eu li um exemplo quando eu era jovem e eu achei isso transformador. Ele falava assim, não sei se eu consigo traduzir, ele falava que quando mesmo quando a gente vê um barquinho indo para o oceano, ele vai andando, você vai olhando. Chega um ponto, a sua vista já não alcança. O barco não alcança, né? Mas você tem certeza que ele continua. Que ele existe. Que ele existe, que ele continua a vida, né? Ao seu rumo, à sua história, mas ele continua mesmo a gente não vendo. É igual a energia, né? A gente sabe que tem, mas a gente não vê. Muito bom, gostei. Muito boa a comparação. Quando eu era adolescente. Então, também essa parte última que a Emmanuel comenta, ela é essencial para a gente fortalecer no ministério da fé, da confiança, da oração. Vence a dúvida, porque muitas das vezes nós somos abordados por essa imagem da dúvida sobre a existência. Muitos, às vezes, chegam até nós com mensagens desequilibradas ou mensagens que tudo acaba com a morte, né? E nós vemos que não, nós sabemos que não. Por isso que ele diz, vence a dúvida para quê? Tem um objetivo vencer a dúvida, além de nos ajudar também, porque nos vai fortalecer para essa experiência nova que todos nós vamos viver, mas ele assim, vence a dúvida
porque o viajor amado, e aí casa até com a imagem que você colocou do barco, né, Sara? Que era o viajor amado te requisita socorro e compreensão. Então, Emmanuel deixa com uma mensagem muito consoladora para a gente. É importante a postura mental nossa, porque se ele continua ali, ele não consegue ir e ser atendido, né, mentalmente, a nossa postura contribui para que ele se acalme, para que ele, né, ele vai ser atendido. Agora, se a gente fica vivendo o luto com muita reclamação, dificuldade, pesar, tudo, a gente dificulta o próprio parente familiar que partiu. Então, por isso que ele fala no final, né? Requisita o socorro e a sua compreensão. A compreensão pelas necessidades que todos nós temos. De colaboração. Né? E socorro também. Como o Emmanuel coloca que o manto da invisibilidade, né, não quer dizer ausência, é verdadeiro, porque muitos relatos nós vemos de espíritos que estão, após desencarnar na família, querendo falar, querendo dizer, e ninguém ouve, ninguém responde. Eles ainda não tiveram percepção que desencarnaram. Tem vários casos relatados, não só por André Luiz, Humberto Campos também tem vários, na obra dele, vários casos desse, Hilário Silva, todos pela lavra de Chico Xavier, nós temos esses comentários. E na Revista Espírita também, nós vemos vários casos descritos de evocações de espíritos com a mesma característica. Kardec evoca muitos espíritos, diversos médios, e lá nós temos esta impressão. Então, ficamos aí com essa palavra de consolo, de orientação para o nosso querido Emmanuel. Vamos para o primeiro slide, tá? Do capítulo 3. Né? Ele fala assim, trecho. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados. Sensação de esmagamento percorria-me todo. No entanto, que pedir além daquela infinita aventura que o devotamento filial me proporcionou? Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida. Contudo, não consegui. Percebendo minhas dificuldades, Marta afogou-me a fronte e falou meiga. Os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isso, façamos nossa oração. A perturbação, né, do momento, do desligamento. Então, a gente percebe que oscilou, né, cara? Oscila bastante, porque ele se agita, né, devido ao próprio sofrimento físico e o desligamento, né, dos chakras, o desligamento do corpo, mas ele está sempre voltando com o pensamento na busca da oração, né, na busca da confiança, que isso é a confiança em Deus, né, nos amigos espirituais ali presentes, mas mostra a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Nós não somos aqueles primeiros dos cristãos, né? Que se ia com maior confiança. Nós ainda temos oscilações, e nem por isso deixamos de ser atendidos pelos amigos espirituais. Né? E que ocorre não só a equipe que é apropriada ao desligamento, mas como os nossos parentes, nossos afins, estão nesse momento difícil para a gente. E o mais importante é o que ele fala aí no final, né? Mantermos em oração. Pois é que ele descreve, né, a presença da filha, né? Que a filha está ali auxiliando, semana passada, né? A gente viu isso. Isso, semana passada que terminou assim, né? Falando sobre minha filha, né? Que ele reconheceu a filha. Aí a filha, qual é a beleza do mundo espiritual? Trata-se de um espírita que não era um espírita só de fachada. O espírita é atuante. Nós já falamos aqui, né? Além de trabalhar no espírita pela Federação Espírita Brasileira, ele também fez várias obras de caridade, várias doações.
e atendia os espíritos em muitas reuniões, né? De obsessão, que a gente chamava na época. Então, não era uma pessoa desfiliada da tarefa do bem. Agora, veja que cada desencarnação tem um processo diferente, e os processos dependem da maturidade espiritual daquele que está desencarnando. No caso dele, ele conseguiu ver a filha, ele conseguiu já perceber ela afagando, dando ali, ela informando ele para ele esperar que os orientadores espirituais estão trabalhando. Mas, por exemplo, nós podemos ver num livro em André Luiz um caso de desencarne, só para variar um pouco e contar um outro caso aqui, desencarne, onde ele fala do desencarne de Fernando, né? Onde o mentor Aniceto, mais André Luiz e Vicente, eles vão até um hospital, né? E vem um rapaz, um senhor, chamado Fernando, que estava próximo a desencarnar. Lá estavam todos os parentes juntos ali, parentes mais chegados, o médico, né? E nesse momento, quando eles chegaram, viram aquele quadro, viram o quadro dele, duas entidades se aproximaram. Uma deles era a mãe daquele Fernando que estava desencarnando. E a mãe falou com ele: olha, estamos aguardando aqui há horas alguém para nos ajudar ao processo de desencarne. Para isso que o Aniceto foi lá, com um espírito já com experiência nesse tipo de tarefa, como nós temos pessoas com tarefas específicas na nossa Terra, né? Aqui na Terra. Também ele tem esse conhecimento específico do desencarne. E o Aniceto, então, foi convidado. E ela dizia, olha, ele, durante a vida na Terra, estava muito ligado às sensações físicas. E isso estava dificultando o desapego dele do corpo e a própria processo de desencarnação. E o Aniceto, então, vai e nota que, naquele momento no quarto, uma série de fios, né, uma teia cinza, aquele cinza até brilhante, né? Mas partiam dos familiares como que seguravam ele ali no corpo. Então ele vendo tudo isso e perguntou à mãe, né, dele: nós estamos próximos do momento do desencarne. Vocês já meditaram como será o prazo seguinte, né? Aí ela disse: olha, ele perguntou: vocês é que vão encaminhá-lo? Aí a mãe disse assim: não, eu não tenho autorização do mundo espiritual, dos meus mentores superiores, para encaminhá-lo, porque porque ele se vinculou muito às sensações da Terra, ele ainda vai ter que passar por um processo de adaptação, de descompressão, de sofrimento, para sair dessa fase de vinculação às questões do instinto, das questões mais materiais. Então, eu não tenho autorização para levá-lo, para atendê-lo. Mas ali, junto dela, estava uma entidade que explicou para Aniceto que, em função dos pedidos de intercessão por ele, da própria mãe, que estava ali, de outros, ele havia sido autorizado a levar o Fernando para uma instituição de atendimento mais vinculada aqui à Terra, onde ele seria internado para que pudesse passar essa fase de sofrimento dele. Então, o Aniceto vai fazer o processo de desligamento desse Fernando. Você vê que, nesse caso, ele não percebeu ninguém. Ele não percebeu ninguém presente, nem a mãe, nem que estava lá, porque ele não tinha condição de perceber. Mas ele estava sob amparo, ele estava sob auxílio. Mesmo uma pessoa que não tinha nenhuma ligação religiosa, não tinha nenhum conhecimento, mas ele tinha um amparo. Então, quer dizer, todos têm esse amparo. Nesse caso, ele, por ter um conhecimento maior, por ter um estudo, uma preparação, ele percebeu a filha e ela, então, tranquilizou ele, né, Sara? Vamos aguardar o processo. Mas ela deu a chave para ele, que é o quê? A oração. Então, se nós tivermos entes queridos que estão passando por esse processo, mesmo na religião, fora da religião, ou com alguma concepção sobre a vida após a vida ou não, a chave é a oração, né? Para que essa mudança
posse de plano possa ser feito e que facilite a ajuda dos amigos espirituais que estão ali para trabalhar. Facilitam o trabalho. Então, vamos seguindo, porque assim que ocorreu isso, né, que ela comentou, essa filha comentou com ele começou, então, é claro, sob a influência dela, sob a influência daqueles que estavam ali em volta, ele começou a ter percepções e pensamentos diferentes. Aí ele diz assim: não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase, porque ele estava angustiado, estava sentindo dor ainda, estava opresso, né? Ele fala, tinha respiração opressa, como nos derradeiros dias da luta do corpo físico. Com alegria, no entanto, via a filha elevar-se no alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23. Eu só destaquei um pedacinho ali, né, Gisela? A gente só destacou um pedacinho, mas o Salmo 23 é muito bonito, né? E ele fala assim, vamos lê-lo, porque ele, sob a intuição dos amigos espirituais, ele lembrou do Salmo 23, que fala também da desencarnação, né? da vida. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança, guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque ele está conosco, e a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos sua casa divina por longo tempo. Assim seja. Então foi as expressões que ele lembrou e que a filha também repetiu em voz alta, né? Para que ele, pausada, para que ele se lembrasse do amparo, para que ele se lembrasse do Salmo 23, que certamente ele tinha estudado aqui na Terra, né? Esse Salmo 23, ele é a busca nossa, né, para ativar a nossa confiança. Faz ligar aquele botão nosso, né, interno, da confiança, da fé, em acreditar na vontade e na proteção de Deus. Só porque você destacou esse pedaço, é importante compreender ele. Eu já pesquisei, estudei alguma coisa. Nos estudos tem várias ideias, né? Várias correntes. Mas assim, o que me faz mais coerência é que esse vale da sombra da morte, se existe ou não. Não sei se me cabe eu falar aqui agora. Cabe, claro. Mas é interessante os estudos, né? Ele fala que tem um senhor que ele fala que esse vale da sombra da morte existe. Eu até anotei o nome dele, que ele chama Adumim. Na enciclopédia lá do já tem essa expressão lá. E, na verdade, ele chama até ladeira de sangue. Ele fica na fronteira de Judá e liga Jerusalém a Jericó. E ele tem 27 quilômetros. Olha, grande, né? É muito coisa. E ele coloca a interpretação dele, e ele está numa parte em que, como Davi, né, era pastor, né, na juventude, ele era responsável de levar as ovelhas para uma cidade maior. Só que pelo caminho mais longo era mais seguro. Só que muitas das vezes morriam as ovelhas, cansadas, doentes, se perdia.
muitas das vezes eles tinham que passar por esse vale da sombra da morte. Ele existia mesmo, né? Existe. Mas elas eram muitos vales e, às vezes, vinha de repentinamente enchia de água. Então, perdia-se muito rebanho ali. E, por ser muito caverna e tudo, também tinha muitos ladrões, muitos salteadores que roubavam, né, as coisas e tudo. Então, quando ele passava por ali, né, ele fazia essa oração. Por isso que ele fala, inclusive, que ainda que andemos pelo vale da morte, da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque ele estará conosco, a sua vontade e sua vigilância nos consola. Ele ia orando. Isso. Né? E a filha dele recitou, né? Falou em voz alta isso, para ele se preparar. Ele também não tem esse medo do retorno, porque tudo que é desconhecido para a gente traz receio, né? Do que vai ser feito, de nós, do desconhecido, né? do que vamos encontrar, tudo isso traz para nós um sentimento de medo, de receio. E aí ela lembrou esse salmo que é muito bonito, esclarece muito bem sobre a necessidade da fé, da confiança que ela falou para ele, inclusive, anteriormente. Né? Não temeremos mal algum, porque ele está conosco. E isso se aplica também à nossa vida, às experiências da nossa vida. O Pai, através dos seus mensageiros, está sempre conosco. Então, aí ele começa a dar umas explicações para a gente sobre esse processo que ocorria com ele. E até separamos aqui duas figuras para mostrar isso nesse processo de desencarnação, a atuação dos chakras do nosso organismo são essenciais. Durante a nossa vida, esses chakras, eles atuam em toda a nossa saúde, em toda a nossa percepção da própria do corpo físico. E agora nós vemos que ele vai dar uma explicaçãozinha que vai lembrar isso. Ele fala assim: à medida que a sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando-me as lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região tórax. Vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda se enlaçavam à zona do coração. Então, quando vimos esse trecho, nós lembramos de todo esse entrelaçamento que existe no nosso corpo físico e espiritual com as energias magnéticas, energias que estão conectadas entre os chakras do nosso corpo, né? Que são centros de forças, cada um com a sua responsabilidade. E aí, falando com a Jussara, eu falei assim, não, eu queria comentar um pouquinho sobre a ligação desses chakras que me parece que ocorreu na desencarnação. A gente lembra, em outros capítulos, que quando ele descreveu que ele, a primeira coisa que ele sentiu foi umas mãos espirituais em cima do plexo, do coronário dele, do coração do tórax. Você lembra? Dando passe. Dando passe, então. E depois ele sentiu que foi na cabeça, no topo da cabeça, né? Uhum. Que a gente já leu isso em outros capítulos, que é o chakra coronário. É onde houve o desligamento, que ele até disse que sentiu um tranco. Então, o Carlos colocou isso aí para que a gente possa até compreender melhor como os dois chakras, o chakra coronário, no topo da cabeça, e o chakra do coração, estão intimamente relacionados. Né? Tanto que o chakra do coronário, no centro dele, tem essas 12 pétalas, né, energéticas, né, que representam o chakra do coração. Isso aí, esses desenhos, foi feito por uma desenhista, né,
que É médium, né? a médium, a clarividente, ela é até americana, ela chama Dora Van Gelder Kunz. Ela via, né? E aí a pessoa foi desenhando esses chakras. E o coração, o chakra do coração, são 12 pétalas, e é um amarelo, né? Muito energético. E ela fala do tamanho, das cores, como é que é a coloração, do ritmo, né? Ele existe dentro do núcleo do chakra do coronário. Esse para a gente ver como que um e o outro estão extremamente por isso que ele fala que na hora da morte dele. Ele cita ali da questão do passe que estava sendo dado, no tórax, e também a ligação à mente, ao cérebro, né? O passe do cérebro, e essa resíduos que ela diz, resíduos fluidos ainda enlaçavam a zona do coração. Por isso que ele cita, quem sabe um dia podemos trazer um estudo aí sobre os chakras, né? A gente conhece, né, e percebe que o chakra do coração é aquele que representa a nossa existência, o nosso eu, né? A nossa capacidade de amor e compaixão com o próximo, né? E o chakra coronariano seria o eu universal, seria o eu racional, intelectual. Então, você vê, e a ligação dos dois, a razão e o coração, é que equilibra todo o nosso outro chakra, o nosso. A gente trouxe isso só para a gente ver como que realmente, pelo até que o irmão Jacó falou, extremamente ligados, né? Por isso que eles estão trabalhando ali nesses enlaces, né? Que esses chakras, eles fazem a ligação também do corpo físico e espiritual, né? Eles estão ali conectados ao perispírito também. É isso. Os perispíritos são ligados nesses chakras, né? E aí ele vai para o próximo tópico, né? Que é recebendo socorro. Via-se movimentar cuidadosamente o braço direito e, em seguida, passar a destra repentinamente sobre a minha cabeça exausta. Olha aí, a ligação que ele fez do coração e o chakra da cabeça, né? Reparei que me aplicava forças espirituais que eu ainda não podia compreender. Mas alguns minutos decorridos, e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e na convicção de que poderia tentar a prece com êxito. Improvisei sincera súplica. Quer dizer, o momento que ele inclusive está se sentindo confuso, né? Sem condição de fazer uma prece, né? E aí ele percebeu que ele com esses passes, com esse começo de desligamento, porque ele estava numa zona de transição ali ainda, né? Nesse desencarne, ele começou a perceber melhor as coisas que seguiam, que estavam em torno dele, e conseguiu de novo ter mais clareza mental para fazer a prece e a súplica que ele queria fazer, que lhe ajudava realmente a esse desprendimento. Né? Acalmar, né? Acalmar. Para que possa fazer o trabalho necessário. Então, a gente vê mais uma vez a importância de mantermos calmos, serenos e sem desespero, né? Que esse que é o grande diferencial, né? Porque a pessoa que não acredita na vida após a vida, ou que não acredita em Deus, né? tem um sentimento nesse momento terrível, porque ela se sente perdida totalmente, até sem nexo para entender o que está acontecendo. E muitos espíritos, inclusive, nem entendem, eles muitas vezes permanecem com a sensação que estão encarnados e procuram esta imagem, ou procuram os outros como se estivessem encarnados ainda e vivendo um ciclo aqui na Terra, até que eles tomem consciência e já partiram para o mundo espiritual. Vamos aqui seguindo para ver mais um comentário dele. O trabalho foi bem sucedido. Quer dizer, esta observação dele, todo esse trabalho dos espíritos, ele notou que foi bem sucedido. Por quê?
a harmonia geral começou a refazer-me, embora a fraqueza extrema que me possuía. Notei que, de Marta para mim, vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me via agora cercado de atmosfera fracamente iluminada, em tom de laranja. A respiração processava-se normalmente. Olha que bonito foi o processo, né? Quer dizer, não só o mentor estava ajudando ali, a equipe estava ajudando no desenlace dele, mas também a filha. E ele percebeu muito mais a filha, pela sintonia. Ele não percebeu o mentor que estava trabalhando, as coisas, mas ele percebeu muito a porção de fagulhas que chegavam. Que era a prece dela, as vibrações positivas dela, né? Que emanavam. E ele sentiu que a atmosfera ali, onde ele estava, era ainda fracamente iluminada, mas o tom laranja se destacou. E aí a gente sabe também que os fluidos, aqueles que conseguem ver esses fluidos, conseguem distinguir também colorações diferentes, Sim. que estão ligados ao quê? Aos sentimentos que se aplicam àqueles fluidos. Essa coloração vai mostrar o tônus espiritual as vibrações que chegam, aquelas emanações magnéticas que chegam ali naquele momento. Então, é muito comum nas reuniões mediúnicas nós vemos esse tônus variar. E, muitas vezes, na hora de atendimento, é um tom azulado, claro, né, num passe. Nós vemos os relatos dos amigos espirituais com isso. Também, nas áreas e nas regiões onde não se cultiva o equilíbrio, a calma, a harmonia, essas vibrações existem também, com tons mais fortes, né, mais opacos e que trazem vibrações de distúrbio, de intranquilidade para aqueles que convivem ali. Então, nós vemos que ele sentiu muito tranquilo, ele sentiu que as vibrações estavam trazendo, o trabalho estava trazendo calma, tranquilidade. Assombrado, vi-me em duplicata. Eu, que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Então, nesse momento aí, a gente já vê, né, que o último vamos assim, desenlace dele, que foi comentado, né? Não, ainda vai ser. Ainda vai ser ainda? Mas eram os laços mais fracos ali, né? O fio prateado, né? Que a gente tem, que está mostrado ali na figura, inclusive, né? O perispírito dele parece que ficou em elástico, né? A flexibilidade. Ele ficou mais flexível, porque ele, inclusive, viu os despojos, né? E olha que interessante, eu fixei o corpo a enrijecer-se no misto de espanto e amargura. Espanto pelo processo, né, que estava ocorrendo. E aquela amargura de estar saindo da Terra, né, saindo da vida, o conflito. Né? E, aliás, os amigos espirituais dizem, olha, quando que a gente pode avaliar como foi a nossa reencarnação? Quais foram os resultados da reencarnação? E os amigos espirituais dizem, olha, só depois do desligamento, porque nós ainda estamos sujeitos a falhas e compromissos, criar mais compromissos até nos desligarmos, né? E sempre estamos ligados a isso, temos essa responsabilidade, esse livre-arbítrio. Mas naquela vida é muito comum os amigos dizerem, né, olha, a pessoa vê que desencarnou, está próximo, vê a situação, né, aí se arrepende de algumas situações que fez na Terra, e é muito comum a gente ouvir dos amigos espirituais que dizem, olha, essa vida terminou, essa página fechou, agora tem que escrever uma página nova. Todo aquele poder, recursos, tudo que tínhamos na Terra, agora ficou entregue à Terra. Nós temos que passar para a nova vida e novas conquistas, porque tudo aquilo não pertence mais a gente. Então, os recursos, todos que nós temos aqui na Terra,
São empréstimos que Deus nos dá. Uma hora nós temos que devolvê-los. Não pertence. Por isso que nós temos que trabalhar muito para vencer o nosso apego às questões materiais, nosso apego a todo tipo de questão aqui da Terra. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que desvincular deles. Então, para a gente desvincular com mais tranquilidade. Tá? Isso é uma educação, um trabalho que a gente tem que fazer de educação. É né? ter sem possuir. Né? É. Esse é a grande diferença do nosso posicionamento. Pois não. Obter as coisas, mas sem... Saber utilizar os recursos, né, sem que possuir. Deus nos dá, mas sem nos fixarmos dele como sendo nossa propriedade exclusiva e sem nos fixarmos nele como sendo o final de todos os nossos interesses. Os nossos interesses são maiores. Nosso interesse do espírito é diferente quando está no mundo espiritual. Então, finalmente, a filha chega para ele, né? Tenha calma. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Então, a história continua, gente. Então, na semana que vem, a gente vai acompanhar ele nos outros detalhes que ele conta. É interessante porque ele vai detalhadamente contando o que se passou no seu processo de desencarnação. Foi tão consciente a desencarnação dele que ele foi capaz de registrar isso tudo. E é importante para a gente conhecer muito essas fases, né? Apesar de ser assustador, meio dolorido. Às vezes, né? Mas é importante as fases. Por isso que ele fala, tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos de paciência mais algumas horas. E aí ele vai contar o que ele vai fazer dali para frente, ele vai destacar sobre esse aspecto. Então, queridos amigos, nós chegamos ao nosso momento de oração, ao final do nosso estudo de hoje, agradecendo a presença dos amigos espirituais, agradecendo o auxílio que temos, pedindo que os amigos tenham junto de si um recipiente com água, para que possamos pedir que ele seja fluidificado, trazendo os remédios, trazendo as vibrações que vão dar tranquilidade e paz ao nosso corpo físico. Claro, com o instrumento da nossa fé, com o nosso instrumento da nossa confiança. Então, é assim que pedimos que todos, nesses instantes, desliguem dos seus problemas de toda ordem, material, familiares, e estejam consigo mesmo, lembrando de Deus, lembrando de Jesus, lembrando dos mensageiros espirituais, nossos anjos de guarda, nossos protetores, pedindo auxílio para todos os momentos de nossa vida, pedindo fortalecimento na nossa mente, no nosso coração, na nossa saúde. Lembrando, Pai, lembrando, Senhor, que prometestes estar presente conosco, sempre que assim pedirmos de coração o seu auxílio. Lembrando a prece que deixastes como um farol de luz para todos nós, pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque é vosso reino, o poder e a glória, para todos sempre que assim seja.